Olá, essa é a nossa devocional de número 43. Hoje nós vamos ler Romanos 9, do 19 ao 33. Vamos então à leitura. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? Desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, se tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparando-os para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamei meu povo a quem não é meu povo, e chamei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tiver deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Não diremos então, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei, que trouxe justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Bom, o texto ele é um pouco mais extenso, então nós vamos com a dinâmica um pouco diferente nas explicações, né? Sendo mais breve em cada versículo. No estudo de hoje, nós vamos ver que agora Paulo antecipa a conclusão que alguém pode chegar de que Deus usa a misericórdia, né, com quem ele quer e endurece quem ele quer. Então, por que Deus ainda culpa quem o resiste, né? Então, no verso 19, somos questionados apropriadamente, né? O questionador, né? O questionamento, né? Propriamente dito. Nós vemos aqui, vou ler ele 19 de novo, que fala assim: mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Então, esse é o questionamento que todo esse texto vai estar respondendo, né? Então, se Deus, né, endurece quem ele quer e usa de misericórdia que ele quer, por que ele culpa quem o rejeita, né? Então, no Antigo Testamento, vemos Deus se queixando de Israel o tempo todo, no deserto, na terra prometida, com os profetas, né? Então, a doutrina da soberana eleição de Deus mexe com o orgulho humano, né? Mexe muito. A gente fica assim, a princípio, poxa, mas Deus elege, né, algumas pessoas, Deus escolhe. Como é que é isso, né? Então, no 20, Paulo inicia repreendendo a presunção de quem pergunta, né? Antes de responder, ele está questionando a intenção do questionador. Não é errado você questionar, porque você não entende, você não compreende, né? Mas aqui Paulo está questionando a intenção, a presunção, né, de quem questiona.
Então ele começa colocando, em vez de responder o questionamento, ele começa colocando o questionador no seu devido lugar, né? Então perguntar em si não é o problema, o problema é essa atitude presunçosa. Por isso ele vai chamar alguns exemplos, né? Ali nos próximos versos, acerca do oleiro, né? O trabalho dele no barro, né? E nos vasos. E aí a gente vê aqui no 20, quando ele responde, o oleiro não tem o direito de fazer, aliás, o 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Que é ele colocando o questionador no seu lugar. Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou, por que me fizestes assim? E aí o 21, o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro, entende? A origem do ser humano é a mesma, pecadora, né? Corrompida, condenada. E aí ele não tem o direito de pegar desse mesmo barro, né? E fazer um para fins nobres e outros para desonroso. O barro é o mesmo, a origem é o mesmo. O que Deus vai fazer com aquela origem que é ruim, né? Nós podemos chamar de massa podre, né? Desse barro podre, algo bom e algo ruim, né? Ele não pode fazer isso? É o questionamento aqui. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Então, assim, o fim daquele barro, né, e tudo que for feito dele, né, é decisão do oleiro, porque o barro é ruim. Então, ele pode, para alguns, separar, né, aquele barro ruim, né, e fazer ali vasos para derramar sua ira, né, e prepará-los para destruição. Então, não há problema nenhum em Deus fazer isso, né? Porque a massa já era ruim, né? Deus faz tudo para sua própria glória. Isso é próprio da natureza de Deus, né? Do seu caráter. Então, ele pode fazer o que quiser. Se o oleiro pode fazer o que quer com barro, Deus não pode fazer o que deseja com a sua criação? Para não achar que Deus é arbitrário, né? Devemos nos atentar ao fato de que o barro é o mesmo. O barro é da humanidade caída, perdida, né? Deus não tinha obrigação de fazer só barros de honra, não, né? Na verdade, todos ali seriam vasos de desonra, porque o barro é ruim, né? E ali Deus intervém na transformação daquela matéria-prima e faz naquela matéria-prima ruim, né, vasos de honra, né? E aí tem vasos de desonra, né? E aí no 22, e Deus querendo mostrar sua ira, tornar conhecido o poder, suportando com grande... Isso aqui é o que nós vimos anteriormente. Com grande paciência o vaso de sua ira, preparando para a destruição, que é quando o ímpio peca e nada acontece com ele. Ele tem saúde e vive muitos anos, sabe? E Deus deixa, porque Deus entrega, né? Deus está preparando, Deus está enchendo aquele barro com a sua ira, né? Pouco a pouco, até que um dia essa ira será toda revelada. No 23, que dizer se Deus fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, né? Veja bem, no 22, aqui, não tá falando que Deus fez o barro de desonra. Ele suportou o barro de desonra. O vaso de desonra. Não foi ele quem fez aquele vaso de desonra. Aqui não tá falando. E se Deus, querendo mostrar sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, né? Preparados para destruição. Agora o 23 fala do outro tipo de vaso. Quer dizer, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos
de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Então, os vasos de honra foram preparados por Deus. Os vasos de desonra foram suportados por Deus com paciência, né? Vamos ao 24. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, aqui no 24, né? Quem são os vasos de honra? Nós, aqueles que creem antes e depois de sua vinda. Aqueles que creram antes de Cristo, na promessa do Messias, aqueles que creem depois que Cristo veio, né? Creram que ele é o Messias. Deus o chamou de antemão, lá na eternidade. Não somente judeus, mas também gentios. É a primeira vez que Paulo fala que assim, Deus chamou os gentios para a salvação antes da eternidade. Então vamos lá, só para entender. No 23 ele falou dos vasos de honra que ele preparou de antemão para sua glória. No 23, né? O 24 ele vai falar assim. Ou seja, a nós, esses são os vasos de honra. Nós a quem chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o que nós já aprendemos aqui? Deus chamou tanto judeus como gentios de antemão, né, para sua glória, e esses vasos de honra foram preparados por eles, né, para sua glória. E aí, quando Deus fala que preparou para a sua glória, né, se eu procurasse, Balina, a minha glória, minha própria glória, eu estaria sendo incoerente, estaria sendo insana. Por quê? Porque tem gente mais inteligente do que eu, gente mais bonita do que eu, tem gente mais charmosa do que eu, né? Difícil, brincadeira. Mas, assim, tem muita gente melhor do que eu, muita gente melhor do que eu. Então, como eu posso buscar a minha própria glória, né? Mas Deus é único, só existe ele é inigualável e ele pode buscar a sua glória, porque ele é Deus, né? Não há outro como ele. Então, ele pode sim preparar, né, vasos para a sua glória. E aí, Paulo, o que ele vai fazer nos próximos versos? Ele vai explicar biblicamente, né? Ele vai citar Oséias umas 2 vezes, aí umas 2 vezes, para exemplificar o que ele está dizendo, né? Então, vamos ler os próximos versos aí. 25. Como ele diz em Oséias: chamei meu povo, a quem não é meu povo, e chamei minha amada, a quem não é minha amada. 26. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, você não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, há um chamado de Deus dentre muitas pessoas, né? Então, assim, dentre de muitas pessoas que não era povo de Deus, ou seja, que era de massa ruim, né? Ele chamou de meu povo, né? E de gente que não amava Deus, né? Que não era amada de Deus, Deus chamou de minha amada. Então, ele fez de pessoas, né? Que não era seu povo, que não eram seus filhos, né? E 27, Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar, ou seja, incontáveis, né? Apenas o remanescente fiel, né, será salvo. Isso foi dito por Isaías lá atrás, né? E Paulo está suscitando isso daqui agora para mostrar que Deus escolhe um povo, né, dentre muitos, né? Dentre todas as pessoas, Deus escolhe ali um povo, né? Não são todos. Aqui também no 28, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e devidamente. Ou seja, há uma sentença a ser executada na terra, ou seja, há pessoas na terra para sofrerem essa sentença de execução, né? De condenação. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tiver deixado descendentes, já teríamos como Sodoma, né, a semelhança de Gomorra. O que ele quer dizer?
Se o Senhor não tivesse elegido, né? Se o Senhor não tivesse elegido anteriormente, né? Não deixado descendentes, ou seja, Deus não tivesse separado um povo, hoje nós seríamos como Sodoma e Gomorra, né? Que é um exemplo de povo de perdição total, de depravação total. Então, se Deus não tivesse feito isso, né, deixado descendentes, ou seja, escolhido um povo, separado um povo para que permanecesse ali fiel, nós já estaríamos todos perdidos. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Então, tá falando aqui do gentio, eles não buscavam justiça, não foi pelo o esforço dos gentios, né? Mas o que aconteceu com os gentios? Eles, né, Deus, né, pela fé que Deus deu a eles, eles encontraram, né, a justiça, né, de Deus. Israel que buscava a lei que trouxe, Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou, né? Então Israel tinha a lei e não alcançou, porque a lei não traz justiça, né? E aí Paulo vai dizer ali, por que não? Porque não a buscava pela fé, não buscava a justiça pela fé, mas fazia como se fosse o meio de obter justiça fosse por obras, né? E eles tropeçaram na pedra de tropeço. E aí o 33 vai concluir isso. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Cristo é a rocha em que Israel tropeçou, porque não buscava a justiça de Deus pela fé nas promessas que Deus fazia, né, que Deus fez, né, mas buscava nos méritos próprios, nas suas obras. E quando Cristo se manifestou, né, Israel tropeçou, não o reconhecendo, não vendo que era uma obra de Deus, em que era aplicada por meio de graça e não de obras. Então Israel tropeçou, né? Tropeçou por não reconhecer Cristo como Messias e a justiça de Deus como uma obra plena de Deus, sem que o homem fizesse algum tipo de coisa para merecê-lo. Então, quem é o homem, né? Para questionar por que Deus pode ser misericordioso com quem ele quer, sabe? Por que ele pode culpar, sim, aplicar a condenação quem o resiste? Porque todos resistiram e são dignos de aplicar. Sabe? Porque ele pegou um povo que não era dele e chamou de meu povo. Pegou um povo que não amava e chamou de minha amada. Porque ele fez com que alguns permanecessem. Ele sustentou alguns até o final, para que fossem salvos. Então percebe, por que Deus pode punir quem os rejeitam? Porque Deus tem todo o direito de fazer isso. O próprio Israel, né, o rejeitou. Tropeçou, né? Tropeçou na rocha, porque não viu, né, não confiou na promessa de Deus, confiou nas suas obras, nos seus atos, né, no seu esforço, no resultado das suas obras. Então, Deus pode, né, condenar quem o resiste com todo o direito, com toda a justiça, porque a justiça de Deus não é por nossos esforços, mas por uma intervenção no destino natural de todos, né? E ele elege e é misericordioso com quem ele quer. E ele pode fazer isso, porque o próprio Israel rejeitou.
né? Se dentre Israel ele rejeitou, então ele que teve todos os privilégios que nós já estudamos, então Deus pode sim, né? Essa é a resposta de Paulo a este questionamento que encerra o capítulo 9 de Romanos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este estudo maravilhoso. Entendemos, ó Deus, que a tua justiça é perfeita, que nós, Senhor, nós somos, ó Pai, pecadores, viemos de um barro podre, ruim, e o Senhor pegou alguns pela sua vontade soberana e fez vasos de honra. Mas todos nós éramos dignos de ser vasos de desonra, ó Deus, e receber, ó Pai, a ira do Senhor. Mas obrigada, Senhor, porque a história mostra que o Senhor, mesmo quando o povo não era seu, o Senhor escolheu. Mesmo quando não era um povo amado, o Senhor os amou. Mesmo, ó Deus, quando os resistiu, o Senhor os chamou, os preservou e os manteve junto a ti, Senhor. Mesmo Israel, com todos os privilégios, não enxergou a justiça do Senhor pela fé. Mediante uma graça tão maravilhosa, confiou mais nos resultados dos seus esforços, tropeçando, ou seja, não reconhecendo Cristo como o Messias, como a promessa do Senhor. Que possamos aprender a confiar no Senhor, a caminhar com o Senhor. Ó Deus, que a gente entenda a cada dia que não há glória nenhuma em nós, ó Pai, senão, ó Deus, somente em Ti. Tanto aqueles que são vasos de desonra, quanto os que são vasos de honra, Senhor, são todos para manifestar a Sua glória. Em nome de Jesus, somos gratos por ter nos escolhido, porque assim cremos no Teu Filho. Amém.